Meu celular trava dando essa mensagem de alta temperatura também. Era só solda fria flex da placa-mãe, que vinha da placa de carga. Só um reflow resolveu. Olha, tá aí o code, né? Que acabou de falar daquilo que eu falei anteriormente, né? Para o nosso amigo aqui que tinha feito a pergunta, né? O nosso amigo Álvaro Carvalho, ele resolveu apenas ressoldando, né? O flex da parte de cima, da parte de carga, certo? Então, pode ser que nosso amigo Álvaro aí esteja com a placa, onde ela realmente teve um contato com algum tipo de suor, algum tipo de líquido, e aí teve uma oxidação nessa parte da placa e aconteceu esse problema, né? Então, por isso que eu estou dizendo, verifique aquele conector, porque aqueles outros dois termistores, não, na lógica, não tem tanto a ver com esse problema. Se você estivesse ligando o aparelho e o aparelho estivesse ligando e após ele ligar, sem conectar o cabo USB, ele apresentasse essa mensagem, a gente poderia desconfiar, né, daqueles termistores. E aí a análise, né, para você encontrar esse tipo de falha seria você desligar o setor de radiofrequência para ver, sem o setor de radiofrequência, o aparelho desliga, né, ele mostra essa mensagem de alta temperatura? Não. Então, o problema poderia ser pelo setor de radiofrequência, certo? E mesmo desligando o setor de radiofrequência, o aparelho ainda apresenta essa mensagem depois que é ligado, sem ser plugado no carregador? Sim, ainda apresenta. Então, o principal suspeito seria o termistor da CPU, certo? Então, é dessa forma que eu trabalho aqui. Quando a gente tem, por exemplo, já trocou sobre placa, já trocamos flex e não resolveu, provavelmente a falha vai estar no flex, né? Ali na parte de cima da placa, certo? Então, alguma coisa está afetando ali, né? Você deve verificar se não há oxidação, se não tem algum pino ali com algum problema, né? E caso você perceber que está tudo ok, mesmo assim, faça um reflow. Por quê? Eu recomendo fazer com ferro de solda, para você não agredir a placa, não agredir o componente, coisa do tipo, né? Utilize um ferro de solda aí bem fininho, o bico, e coloca um fluxo bacana e sai passando ali naquele conector, certo? Porque às vezes a solda fica tão velha, né, que a comunicação não passa perfeitamente por ela. Ela cria uma própria crosta, né, por dentro. Então, eu recomendo você verificar esse conector, que provavelmente a falha vai estar por lá. Ok? Travando em 180 mA após o rebalho da CPU. Começou a travar em 43. Essa falha de 43 miliamperes, 50 miliamperes, é a falha crônica, né, do M3. Então, o correto era você ter feito a remoção dos capacitores do setor de radiofrequência, né, setor ali do APT modulador. Não precisaria fazer a CPU, né? Se caso você fez aquilo lá e ele não voltou a funcionar, então deveria ter verificado as malhas de inicialização, né, verificado se tem as comunicações, se as tensões estão perfeitas para a CPU, se o PMIC funciona os conversores Buck, né, se as bobinas estão boas, as bobinas dos Buck, se tem ali tensões LDOs indo para a memória, indo para a CPU, correto? Então, no caso aqui, né, não sei se você pegou esse aparelho e fez esse procedimento, não fazendo esse procedimento, nesse caso aqui, você tem algum problema ainda, né? No caso do rebalem. Se o aparelho, se esse aparelho aqui, ele está com essa falha, né, crônica, e você não fez o procedimento básico, que era aquele procedimento de tirar os capacitores do APT modulador, poderia ser, né, essa falha. Então, você já fez o rebalem na CPU e na memória. Provavelmente o rebalem, ele talvez não ficou perfeito, e por isso que está travando aqui nesse consumo. Recomendo você tirar, né, a memória, no caso, esse consumo aí é um consumo de memória travada, remover pelo menos a memória, fazer um rebalem novamente e recolocar a memória no local, né, caso continue, fazer a mesma coisa na CPU. Pode ser alguma malha de comunicação, extração de dados, que não está, né, conectada perfeitamente, e aí pode apresentar, sim, uma falha de memória. Mas esse consumo travado de 180 mA, ele chama atenção, né? É um consumo aí que tem
um sintoma, né, de falha de memória.